E estava todo mundo na expectativa para a nossa conversa, então, com o jornalista português Sérgio Tavares. Chegou a hora. O Sérgio Tavares foi detido quando desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele veio para o Brasil cobrir a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Ele vai contar os detalhes, mas, pelo que a gente sabe, ficou cerca de 3 horas e meia com o passaporte retido pela Polícia Federal e respondendo um questionário muito estranho, com perguntas muito estranhas. A gente vai conversar então com o Sérgio Tavares. Se vocês não conhecem, nosso chat aqui todo mundo conhece, sigam o Sérgio Tavares, canal Sérgio Tavares, no YouTube, nas redes sociais. Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao Brasil, na medida do possível. A recepção em Guarulhos não foi assim tão boa. O Sérgio tem um sotaque português bem suave, bem suave. Ele fala lentamente, a gente compreende tudo o que ele fala. Então, vamos lá, Sérgio, muito bem-vindo aí ao Brasil. Como é que aconteceu tudo isso? Conta pra gente a história, o que houve lá no aeroporto de Guarulhos. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Lacombe. Quero cumprimentá-lo a si, ao restante painel e a todos os que nos veem, todos os adoradores, e cumprimentar também uma pessoa muito especial, Fernando Baltazar, o produtor do meu direto hoje no canal Sérgio Tavares. Foi ele que aguentou o meu canal quando eu estive sem internet no caminhão, como se diz no Brasil, junto a Bolsonaro. Portanto, uma palavra muito, muito importante para o Fernando Baltazar, que aguentou a transmissão sem mim. Eu não tinha internet, a Paulista estava impossível e, portanto, era muito importante fazer este reconhecimento. Ele aguentou uma transmissão muito grande para muitos milhares de pessoas e, portanto, fica este reconhecimento. Bom, deixem dizer-vos que foi tudo muito estranho, porque eu cheguei por volta das 7 da manhã, estava muita gente, vinham vários aviões com muitas, milhares de pessoas, estive numa fila interminável para mostrar o passaporte, todos foram passando e quando chegou a minha vez, disseram-me, olha, aguarda um bocadinho, ou seja, eu já sabia que estava sinalizado, eu já estava à partida sinalizado e por aí passaram-me coisas pela cabeça, que é, o que é que me interessa tanto a estas autoridades, o que um português, jornalista independente, que não vem aqui ao serviço de nenhuma televisão e nenhuma rádio, fazer ao Brasil, porque é que eles estão porque é que eu estou sinalizado, porque é que eles estão tão preocupados comigo? Bom, e cedo percebi, ok, provavelmente tem a ver com a minha publicação do dia anterior, que eu fiz no Twitter e no meu canal Sérgio Tavares do YouTube, onde eu disse que vinha mesmo tirar imagens da manifestação na Paulista e mostrar ao mundo este ato pela liberdade, e disse também que iria estar no dia seguinte em Brasília, numa audiência do Senado contra a vacinação obrigatória de crianças. E aí fez luz, ok, eles sinalizaram porque eu venho mexer em assuntos que são muito importantes aqui e tabu também para o resto do mundo. Eu lembro que, por exemplo, ele é o único país do mundo que vacina crianças Covid obrigatoriamente, não há mais nenhum país no mundo que o faz. Portanto, eu vinha mexer em assuntos muito importantes. E como em Portugal não havia grande repercussão, não havia publicidade a esta manifestação, eu ia ser os olhos e os ouvidos de um continente inteiro, praticamente. Até porque na minha transmissão eu tinha contactos de 11 cidades que iriam também entrar na minha programação, desde Roma, Londres, a Espanha, Toronto, Washington, Nova York. Portanto, eu vinha mostrar com muita força o que se ia passar hoje, neste 25 de fevereiro. Ora, o que aconteceu é que depois então me disseram, olha, você vai ser ouvido pelas nossas autoridades, aguarda aqui. E então chegou uma altura em que aquele aeroporto que tinha milhares de pessoas, eu estava lá sozinho, abandonado. Foi quando fiz aquele vídeo onde eu disse, estou aqui retido, levaram-me o meu passaporte e agora vou ser ouvido. Passaram-se 4 horas que eu estive lá, fui levado pela Polícia Federal para a delegacia, com o meu passaporte apreendido, e as perguntas que me fizeram foram muito estranhas. E eu não respondi porque, entretanto, tive o apoio de um advogado que prontamente enviado pelo meu querido amigo Alexandre Pitoli, jornalista da Auriverde, que me disse, Sérgio, não fales, esses são assuntos muito sensíveis, eram assuntos relacionados com o 8 de janeiro, assuntos relacionados com Flávio Dino, Alexandre de Moraes e a ditadura do judiciário, foram os termos das perguntas que me fizeram, e eu não respondi, mas achei muito estranho, e o próprio advogado perguntou, mas de onde é que veio a ordem para interrogarem o Sérgio Tavares? E o policial, o delegado, disse, veio de Brasília.
Ele próprio não sabia, olha, eu não vou dizer o que é que você está aqui a fazer, mas tenho ordens vindas de lá de cima para você ser interrogado e só sai daqui quando responder estas questões. Pode manter-se em silêncio, tem esse direito, e eu mantive-me em silêncio. Foi tudo muito estranho. Porquê que a opinião de um português sobre Alexandre de Moraes, sobre Flávio Dino, sobre vacinas, porquê que isto importa tanto a um Supremo Tribunal e a um governo de um país do tamanho de um continente? É muito, muito, muito estranho. Ora, eu fui fazendo atualizações depois no Twitter, isto teve forte repercussão na imprensa, teve forte repercussão também junto da Embaixada Portuguesa, e entretanto eu vi as notícias que saíram aqui e a polícia desmente que me tenham retido por para eu prestar essas declarações sobre esses temas. Ora, mas foi exatamente isso que aconteceu. Não havia nenhuma outra razão. A polícia fez um comunicado a dizer que me reteve para ver se eu tinha visto de trabalho. Era impossível eu ter visto de trabalho se eu vinha como independente, eu não tenho imprensa, sou um cidadão livre. Eu disse, eu venho em turismo tirar imagem da manifestação como cidadão livre. Não venho ligado a nenhuma empresa, não poderia haver nenhum visto de trabalho. Portanto, houve aqui até mentiras e muita coisa muito esquisita. Mas quero dizer que, na minha opinião, a atuação da Embaixada Portuguesa foi fundamental, porque já várias pessoas me disseram que se a Embaixada não tivesse atuado, eu poderia não ter saído, ou se saísse de lá, saía já a horas tardias, de forma a não poder mostrar nada ao mundo e nem fazer entrevistas. E, felizmente, com essa atuação saí a tempo. Fui recebido por Jair Bolsonaro e Tarcísio no Palácio do Governador, almocei com eles, estive com eles à conversa, foi um tratamento incrível e fui até levado na comitiva até ao caminhão do Presidente, onde então fiz entrevistas exclusivas, onde falei com Nicolas Ferreira, Michel Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, Tarcísio. Tenho várias declarações exclusivas que vou então amanhã publicar, porque não consegui fazer no momento, porque não havia internet, não havia um ponto de internet, e por isso aquela ressalva que eu fiz inicialmente foi o Fernando Baltazar que aguentou a transmissão no YouTube para muitos milhares de pessoas, porque não havia internet. Tenho essas declarações, mas atenção, há coisas que eu só vou dizer quando pisar Portugal, quando pisar a Europa. Há nomes, há termos, há assuntos que eu só vou tocar quando estiver seguro no meu país, na Europa, porque eu sei que se o fizer aqui, eu posso ser preso logo passado umas horas. Tenho perfeita noção disso. Aliás, várias pessoas me aconselharam a não vir para o Brasil. Disseram, Sérgio, tu vais ser preso. Sérgio, tu vais ser detido no aeroporto. E eu ponderei seriamente se vinha ou se não vinha. Mas eu tenho que vos dizer, eu recebi milhares de mensagens do WhatsApp, de patriotas desesperados a dizer, Sérgio, por favor, venha cobrir, venha mostrar, porque a imprensa vai mentir, a imprensa vai dizer que são golpistas, vai dizer que são a extrema-direita, a Europa não vai saber, por favor, por favor, por favor. E então é nessa altura que temos que ganhar coragem, e eu vim, e mesmo que tivesse sido preso, mesmo que tivesse que passar por tudo o que passei, eu voltaria, porque eu trago comigo imagens incríveis, já estão numa nuvem segura, mesmo que no aeroporto me queiram tirar as imagens e os depoimentos que eu tenho, já está tudo em espaço seguro, e só se me prenderem ou se me matarem é que essas imagens não irão para o ar assim que eu chegar à Europa. Sérgio, antes de passar para o Consta, para a Ana e para o Piotr fazerem perguntas a você, vamos lá, vamos ver o que diz a lei brasileira. Acho que essa é a primeira ilustração que a gente tem. O que diz a portaria do Ministério das Relações Exteriores. Jornalistas da Comunidade Europeia, da União Europeia, não precisam de visto de trabalho para vir ao Brasil exercer a sua profissão. Podem ficar aqui trabalhando independentemente por até 90 dias. O que eles não podem, o que você não poderia, seria vir para o Brasil contratado por uma empresa brasileira, recebendo desta empresa. Isto você não poderia sem um visto de trabalho. Portanto, isto é a lei. É o que está na portaria do Ministério das Relações Exteriores. E aí, antes de passar para o Constantino fazer a primeira pergunta nesse nosso giro com você, o que diz a nota da Polícia Federal? Ela deu um tiro no pé. Isso. Ela diz exatamente, né, que estava averiguando a falta desse visto que não é obrigatório, que não é necessário. E aí
admite nesta nota, dando um tiro no pé, que as suas redes, os seus conteúdos estavam sendo monitorados e que você teria falado em ditadura do judiciário. Portanto, a nota da Polícia Federal, infelizmente, nos informa que aquela Polícia Federal que a gente tanto admirava, Constantino, ela já não existe mais, consta. Uma loucura. Muito boa noite, Sérgio. Obrigado por estar aqui no programa e parabéns. Parabéns pelo jornalismo independente. Eu quero chamar a atenção aqui, entre tantas coisas que eu podia apontar, que Chico Pinheiro, que é um jornalista conhecido no Brasil, da mídia mainstream, da Globo, muitos anos, né? Comemorou o que aconteceu com você hoje nas redes sociais. Disse, aqui não chega, né? Fazendo alusão ao nome do movimento, do partido Chega em Portugal. E a pergunta que eu quero fazer também me remeteu ao livro do meu amigo Percival Pugina, Tragédia da Utopia, quando ele foi a Cuba conversar com dissidentes há muitos anos atrás, e ele conta isso no livro, já me contou também, que aconteceu coisas parecidas com ele em Cuba, com Fidel Castro vivo, que você enfrentou no Brasil de hoje, Sérgio. Então, muito interessante isso, né? E a pergunta que eu quero fazer é justamente sobre a questão da imprensa. A gente sabe aqui no Brasil que, com raras e honrosas exceções, como a nossa parceira Gazeta do Povo, a velha imprensa não quer saber do fenômeno que vimos nas ruas hoje, nem do que aconteceu com você. Para eles está tudo bem, jornalista censurado, que é o meu caso, jornalista estrangeiro detido, que foi o seu caso, porque eles estão defendendo essa ditadura. A pergunta que eu te faço, Sérgio, é como é que está a imprensa na Europa? Em Portugal, em particular, ou na Europa? Você acha que esse caso vai ter essa repercussão internacional? Você acha que os canais mais tradicionais vão se interessar pelo que aconteceu com você e o que está acontecendo com o Brasil nesse momento? Ou, fora do Brasil, a mídia mainstream também está, digamos assim, sonolenta ou até mesmo hibernando? É uma excelente questão. Antes de responder essa questão, deixe-me só pegar aqui num ponto que o Lacombe falou que é muito importante esse comunicado da polícia. Em situação alguma, a polícia me perguntou se eu tinha visto de trabalho. Em situação alguma. Portanto, como é que fazem um comunicado onde dizem que eu não tinha visto de trabalho se nem sequer me perguntaram isso? É inacreditável. E depois não podemos esquecer que eu tive uma entrevista histórica com Jair Bolsonaro dias antes, foi uma entrevista histórica para a Europa, nunca Bolsonaro tinha feito uma live para a Europa, bateu todos os recordes de visualizações e de pessoas a assistirem simultâneo em Portugal, nunca tinha acontecido um canal português ter tido 100 mil pessoas a ver ao mesmo tempo, e eu fiz nessa live com Bolsonaro perguntas que os jornalistas aqui não podem fazer. Eu tive 30 minutos onde eu fiz várias perguntas e achei curioso que Bolsonaro até respondeu até mais longe do que eu pensava, porque foi para o próprio Bolsonaro que falou no STF, que soltou Lula, que pôs Lula no poder, foi o Bolsonaro que o fez. E confiou até cegamente no canal Sérgio Tavares, porque foi uma live, foi gravada e depois transmitida no dia seguinte, e Bolsonaro nunca aceita fazer lives gravadas. Portanto, ele deu uma manifestação de fé e de confiança para o canal Sérgio Tavares. E respondendo à imprensa, a imprensa na Europa é tão ou mais corrupta como a imprensa brasileira está a seguir a mesmíssima agenda, são os mesmos donos. O caso que aconteceu comigo não terá grande eco na imprensa brasileira, portuguesa, porquê? Porque se eles falarem disso, eles vão ser obrigados a falar também da manifestação que aconteceu hoje, que foi histórica, que foi épica, que representa o povo a virar a página e a perder o medo de sair à rua, e vão ter que falar também da audiência pública contra a vacinação obrigatória para bebés de 6 meses, que vai acontecer amanhã no Senado, em Brasília. E isso é um assunto tabu para a imprensa. A imprensa não fala disso. É um assunto, é o único país do mundo que vai submeter as suas crianças a isso, sabendo já todos nós, tudo o que já aconteceu pelo mundo, os relatos, etc., as notícias. Eu recordo que um jornal português, o maior jornal português, que é o Correio da Manhã, abriu esta semana um jornal com uma manchete a avisar para efeitos adversos gravíssimos, está no Correio da Manhã, de dia 21 de fevereiro, e o Brasil obriga e submete crianças a essa situação, que não podemos falar muito, porque esta plataforma também não deixa. Portanto, a imprensa está a fingir que não se passa nada. Deu muito mais eco até aqui no Brasil,
Brasil a imprensa para tentar até descredibilizar e até dizerem que eu não era jornalista, quando eu fui o correspondente internacional da maior rádio portuguesa, que é a Rádio Renascença, fui correspondente na Ásia, portanto, eu fiz reportagens televisivas para a RTP, também na Ásia, que é a televisão estatal em Portugal, portanto, é uma imprensa que realmente se fala toda a mesma linguagem em Portugal, no Brasil, seguem a mesmíssima agenda. E eu sou uma pessoa que incomoda muito porque eu estive, por exemplo, em Davos, em janeiro, a expor as elites globalistas, a expor todos estes globalistas que nos fazem, que seguem estas agendas nefastas. Eu estive no último mês em 5 ou 6 países da Europa a mostrar as revoltas épicas dos agricultores que nenhuma televisão mostrou aqui no Brasil e muito menos também lá em Portugal. Portanto, eu já cheguei aqui sinalizado e até pela própria imprensa que tentou descredibilizar e até dizer que eu não era jornalista, quando eu neste momento, e posso afirmar, sou se calhar o pior pesadelo dos jornalistas, porque quando eu me noticio, eles também são obrigados a noticiar. E podem ter a certeza que as imagens que eu trago daqui do Brasil, se os jornalistas portugueses não falarem sobre elas, então é porque são mais medíocres do que nós pensamos. Sérgio, primeiro, muito obrigada pela entrevista, sua entrevista, parabéns pela coragem. Nossas desculpas também, você sabe muito bem que o povo brasileiro não compactua com esse tipo de recepção. Há alguns anos, o CEO da Getter, Jason Miller, também teve o mesmo problema que você na saída do Brasil. Foi interrogado pela Polícia Federal, que inclusive pediu, Sérgio, os nomes dos 250 mil usuários brasileiros da rede social Getter. Então, muito obrigada, Sérgio. Sérgio, você estava falando da imprensa, né, na Europa, que parece que anda de mãos dadas com a imprensa carcomida aqui do Brasil e aqui dos Estados Unidos também. E aí, Sérgio, eu queria te perguntar se houve repercussão na imprensa europeia em relação à terrível fala do Lula, comparando a defesa de Israel contra o ataque terrorista do Hamas no 7 de outubro ao Holocausto, ao que Hitler fez, comparando a defesa de Israel correta a Hitler. Teve repercussão lá, Sérgio? Foi bastante noticiada essa fala completamente irresponsável e que nos envergonha com certeza a todos, mas atenção, não foi noticiada em tom depreciativo, não foi uma crítica, foi apenas noticiado Lula polémico, refere algumas declarações polémicas, mas sem atacarem. Agora, imaginem que era Bolsonaro a dizer isso. Vocês imaginem o que apareceria aqui na Europa. Porque, por exemplo, nestes últimos 3 anos, todas as declarações de Bolsonaro, todas as notícias sobre Bolsonaro são sempre depreciativas, são sempre más. Enquanto quando é referente a Lula, metem paninhos quentes, que é uma expressão que usamos aqui em Portugal. Ou seja, não dão assim muita importância. Noticiam porque tem que ser noticiado, mas não criticam. Posso-vos dar aqui um exemplo que é gritante. Quando houve a investigação com o filho Carlos Bolsonaro, depois da Super Live, a grande notícia que apareceu aqui em Portugal em letras gordas, e sabemos que as pessoas não leem depois as letras pequeninas, a grande notícia foi em letras gordas: Bolsonaro foge de jet ski. Ou seja, o que é que os portugueses viram passar nos seus milhões de telemóveis, nos rodapés das televisões? Bolsonaro foge de jet ski da polícia às 6 da manhã. Isto não é jornalismo, porque Bolsonaro era um interveniente que nem sequer estava ligado diretamente. Havia muitas outras questões. Portanto, só para perceberem que, e esta questão está relacionada com o que o Constantino disse, como a imprensa dá a volta para tornar quem não presta em ótimas pessoas e para tornar quem defende a liberdade, quem defende a família, quem defende a liberdade, em más pessoas. E a imprensa faz o mesmo a Donald Trump, faz o mesmo a Javier Milei. Javier Milei era um nome que falava muito e a
assim que venceu as eleições na Argentina, agora já chovem notícias a criticá-lo, a difamá-lo. Por isso mesmo, tal como eu vim aqui ao Brasil a mostrar esta manifestação de Bolsonaro, fica já a promessa, eu irei à Argentina entrevistar Javier Milei e mostrar a verdade para a Europa, tal como, por exemplo, irei mostrar Bukele aos europeus, que ninguém ouve falar dele, e ele é um líder grandioso, como nós sabemos. Portanto, respondendo assim, só para rematar então essa questão de Israel, das declarações em que ele ofendeu milhões de vítimas do nazismo, aqui não tiveram a ênfase que teria com certeza se tivesse sido Bolsonaro. Bolsonaro, esse sim, continua a ser olhado aqui em Portugal como genocida, como lunático, quando ele é simplesmente foi o presidente e será sempre o mais amado da história do Brasil, e eu faço questão de mostrar a verdadeira imagem desse grande líder, do homem que defendeu a verdade, a liberdade, o livre-arbítrio, a família, Deus e a pátria. E por isso mesmo é que se calhar de manhã me barraram a entrada porque sabiam que eu vinha cá principalmente enaltecer esses valores. Sérgio, mais uma vez, obrigado por nos atender aqui, parabéns pelo seu trabalho. Eu confesso que quando li a notícia hoje e vi a sua transmissão do aeroporto, eu fiquei chocado, vou lhe dizer, com absoluta isenção. Aquilo me deu uma sensação muito ruim. Assim, estamos nesse país com muitas exceções numa democracia, uma democracia com exceções não é democracia. Há perseguição a jornalistas com contas derrubadas, o Constantino é prova cabal disso aqui. Tratamento completamente diferenciado entre um grupo e outro. O jornalista crítico aqui passou a ser quase um palavrão para as autoridades brasileiras neste governo. O barulho da democracia é natural, isso acontece aqui, acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos. Só que o que nós estamos vendo aqui é uma perseguição. Sim, é algo que eu confesso a você, eu como brasileiro, eu só tinha visto nos livros de história sobre o AI-5, por exemplo, o ato institucional número 5 durante o governo militar. Nunca mais eu cheguei a imaginar que voltaríamos a isso. Claro que havia um ou outro problema, mas nada que fosse tão grave. Eu vou lhe contar uma coisa só para você entender como é esse país e como ele está. No começo da minha carreira, eu fui processado por um negócio chamado lei de imprensa. Era uma lei ainda da época da ditadura. Eu confesso a você aqui, da forma como fui tratado, com todo o direito à ampla defesa que tive, numa lei que vinha de outros tempos, que a gente não quer ver de volta no país, eu tenho saudade daquilo do jeito que se trata um jornalista crítico hoje nesse país. Não há ampla defesa. O que aconteceu com você me assusta, porque imaginei que as autoridades brasileiras fariam isso com jornalistas brasileiros. Ao monitorar tudo que você dizia, o que você falava, e pararem você no aeroporto, isso me deixa por demais preocupado. A minha pergunta a você objetiva é: você teve solidariedade, digamos, da classe jornalística que você conhece em Portugal? Afinal, é um jornalista exercendo o seu trabalho, o seu direito à livre expressão, a liberdade de trabalho num país estrangeiro. O Lacombe já leu o que diz a lei brasileira, você não precisaria em nenhum momento de visto de trabalho, ou seja, isso está muito claro. A Polícia Federal não perguntou a você, mas fez essa alegação na nota, o que é de estranhar, porque você poderia fazer como liberdade de expressão. Então quer dizer que as pessoas não podem mais filmar Nova York quando forem a Nova York e falarem o que pensam. Bom, enfim, além de todos esses abusos, você teve solidariedade dos seus colegas portugueses ou colegas na Europa? Porque aqui no Brasil nós temos um negócio que parece que os jornalistas europeus entendem a esquerda latino-americana como a esquerda europeia, que você já está nos dizendo é muito ruim, mas a esquerda latino-americana é muito pior, acredite. Para devaneio de alguns jornalistas europeus, eles acham que é tudo igual. Não, não é. Mas você teve solidariedade? É muito fácil e muito rápido responder essa pergunta. Nenhuma, e por uma razão. Eu sou persona não grata para a imprensa portuguesa, que já fez vários programas, nós lá verificadores de factos, sempre a caírem em cima das minhas reportagens, porque eu estive na Suécia, o país que não fechou as pessoas nem usaram máscaras durante a pandemia, quando nenhuma televisão lá foi. Eu fui 2 vezes à Suécia mostrar o país que acertou na gestão pandémica e que não massacrou os seus cidadãos. E quando um país, por exemplo, que não dava à população, que não destruía a economia, o que é que teria que acontecer? Todas as televisões do mundo tinham que ir lá saber, perguntar, então,
E não, tornou-se um tabu, a Suécia tornou-se um tabu e eu fui o único que lá fui 2 vezes. Portanto, eu tornei-me a partir daí persona não grata da imprensa portuguesa porque eu mexia em coisas que eles queriam esconder, tal como eu fui o único a ir ao Fórum Económico Mundial, tal como eu fui o único a estar aqui em 7 de setembro de 2022 em Brasília e na Paulista, nos célebres girassóis amarelos, que a imprensa queria esconder o grande apoio a Bolsonaro, tal como a imprensa quer esconder tanta coisa. Portanto, eu sou um grande inimigo deles, porque por causa de mim eles foram obrigados agora a noticiar revoltas dos agricultores, de mim vão ter que falar deste 25 de fevereiro e por causa de mim vão ter que falar de imensos outros assuntos. Portanto, eles basicamente odeiam-me, porque ainda por cima eu, como sou independente, eu não sirvo a ninguém, não sigo nenhuma agenda, sigo a verdade e a verdade tenho fé, é por eles que eu me movo pelo futuro e, portanto, o que eu senti hoje foi aquilo que milhões de brasileiros sentem, a tal perseguição, o tal medo. Eu senti na pele, porque imaginem o que é um português, eu dormi no avião pouquíssimas horas, chego a um país e de repente fico ali 4 horas sozinho no aeroporto, com o meu passaporte apreendido, com as autoridades a fazerem perguntas sobre temas sensíveis. Imaginem tudo o que me passou pela cabeça, se eu voltaria para a minha família, se eu voltaria a ver os meus filhos, passou-me tudo, sinceramente. Portanto, eu experimentei aquilo que dezenas de brasileiros já me disseram nas lives que eu fiz para Portugal. Eu já entrevistei o Eduardo Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, Bia Kicis, Alexandre Garcia, imensas figuras ilustres do Brasil que todos me dizem com todas as letras. Nem sou eu que digo, são eles que me dizem. Ditadura do judiciário. Ditadura. País não tem liberdade de expressão. Perseguição a jornalistas, perseguição a políticos, perseguição a comentadores, perseguição a parlamentares. Temos imensos casos. Portanto, aliás, e perseguição a um presidente que se tornou inelegível da maneira que sabemos e onde pegam em tudo na questão da baleia. Eu vou-vos lembrar que Bolsonaro não foi a Portugal a uma convenção de direita organizada pelo Chega, porque na semana em que ele vinha para essa convenção para Portugal, a polícia arranjou o pretexto do passaporte vacinal para averiguar o de Bolsonaro e apreendeu o seu passaporte e Bolsonaro não pôde vir. Ou seja, sempre que há ações contra Bolsonaro, normalmente nunca são inocentes. Tem sempre alguma razão, é por alguma razão que acontece, e como vimos na Super Live, que fulminou todos os recordes, e no dia a seguir lá apareceu aquela ordem assim na calada da noite, porque alguém não aguentou a fúria, alguém não aguentou a raiva de ver novamente a direita a erguer-se e o povo a amar Bolsonaro. E eu experimentei na pele tudo o que já me tinham dito e nunca pensei, embora eu tivesse esse receio porque já me tinham avisado, Sérgio, podes ser preso, mas não pensei que fosse passar por aquilo e nunca pensei que realmente a Polícia Federal fizesse um comunicado desses completamente sem dizer o que realmente aconteceu. É vergonhoso, porque eu tenho que dizer que o delegado foi impecável, tratou-me muito bem, eu senti-me um criminoso porque estive ali horas e horas sem saber porque é que ali estava, mas o delegado tratou-me muito bem. Mas depois ver um comunicado destes, em que não dizem realmente a verdade e inventam, é a cara de quem de repente viu as imagens do 8 de janeiro serem apagadas por coincidência, é a cara de quem viu desaparecerem as imagens dos presidiários que fugiram da prisão, é a cara de quem vê tantas coincidências. E este comunicado da polícia foi mais uma coincidência muito, muito esquisita, muito estranha. Sérgio, antes de encerrar a entrevista com você, você já falou que, respondendo ao Piotto, não teve apoio nenhum da imprensa tradicional portuguesa, que parece-se muito com a nossa aqui, a nossa velha imprensa. Agora, há notícias circulando de que a Embaixada de Portugal aqui no Brasil está ao seu lado e estaria cobrando explicações da Polícia Federal e do governo brasileiro. Você teve algum contato com a representação diplomática, com a Embaixada de Portugal no Brasil? Houve realmente algum apoio da embaixada a você? Porque a gente sabe que, falamos já disso, o Lula criou um problema diplomático grave com Israel e pode estar criando um outro, a partir dessa atuação patética da Polícia Federal, um outro problema diplomático também agora com Portugal. Exatamente, Lula é que cria problemas gravíssimos diplomáticos,
da questão de Israel, este agora com a questão de Portugal, mas é Bolsonaro que fica inelegível por reuniões com embaixadores. Vejam bem a curiosidade e as coincidências. Tive máximo apoio da Embaixada Portuguesa, contactaram-me logo prontamente, indignados a dar o máximo apoio e solidariedade, e eu tenho uma profunda convicção que se não fosse essa intervenção da Embaixada Portuguesa, eu não teria saído logo, ou se calhar as coisas teriam sido piores. Tenho também a dizer que tive o máximo apoio de várias personalidades aqui do Brasil, nomeadamente o Alexandre Pitoli e o seu advogado Eduardo, que foram logo prontamente para o aeroporto, largaram tudo o que iam fazer e foram prestar apoio, e Jair Bolsonaro. Eu falei ao telefone de manhã com o Jair Bolsonaro, eu mandei-lhe logo mensagem, dizer: Jair, estou aqui, não sei o que é que me vai acontecer, e Bolsonaro prontificou-se logo a disponibilizar os seus advogados, prontificou-se logo a receber-me na residência onde ele estava do governador, onde almocei tranquilamente com ele e com a sua família e com o governador Tarcísio e vários outros senadores. Prontificou-se para me levar em segurança para a Paulista, porque era uma situação muito complicada. Eu passei hoje por coisas que eu nunca tinha vivido, porque, como já disse, por exemplo, o Alexandre Garcia na sua crónica hoje que ele fez, isto foi, até para mim, acabou por ser até uma operação de marketing a um nível estratosférico, que se eu quisesse que as coisas fossem assim, não conseguiria, porque quando acabou a manifestação quando o Jair Bolsonaro saiu, eu estava a fazer entrevistas e atrasei-me e não apanhei a comitiva do presidente de regresso. E eu saí à rua e eu não conseguia dar um passo. Eu fui que não conseguia, todos queriam tirar fotografias, todos queriam me abraçar, todos queriam vídeos, e eu não conseguia, eu estive ali perdido, uma situação que nunca me tinha acontecido na minha vida, em que eu não conseguia andar, em que toda a Paulista queria tirar uma fotografia comigo e estar comigo. Portanto, aí foi um tiro no pé que eles deram, porque fizeram o mundo olhar e para uma situação de uma perseguição a um jornalista português, e a mim acabaram até por tornar-me ainda mais acarinhado e mais amado pelo povo brasileiro, o que até vai dar mais canal para as denúncias que eu vou fazer agora sobre o Brasil quando eu chegar à Europa. Os meus canais, o canal Sérgio Tavares no YouTube quase duplicou, o Instagram quase duplicou, o Twitter quase duplicou. Portanto, foi tudo, saiu-lhes completamente furado tudo isto, porque agora todas as informações valiosas que eu vou passando do Brasil, todas as denúncias que me vão chegando a Portugal quando eu lá estou, vai ter ainda muito mais gente a ver, muito mais visibilidade. Portanto, nesse aspecto, obrigado a Jair Bolsonaro pela hospitalidade, obrigado à Embaixada de Portugal, obrigado ao Alexandre Pitoli e obrigado a todos os milhares de brasileiros que me mandaram mensagens, fizeram partilhas e que manifestam um apoio e um carinho incrível. Já me chamam o português deles, o repórter deles, os olhos e os ouvidos deles. Portanto, eu tenho também agora em mim uma responsabilidade muito grande de continuar a ser na Europa os ouvidos e os olhos de milhões de brasileiros, a sua voz também nos momentos de perseguição, de dor que aqui passam, e de tristeza, de raiva e de angústia, e por isso mesmo, e também o próprio carinho de estar aqui convosco, o próprio carinho de estar com Agora é Manchete, onde eu também colaboro, Terrão, é muito bom, é muito bom. Portanto, olha, este sim é o apoio, e o bom disto tudo é que nos faz aproximar de gente incrível. E eu vi há bocado aí a Cristina Graemel, eu dei-lhe hoje um abraço sentido, que quase me vieram as lágrimas, e é mais uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de ver ao vivo. Portanto, muito obrigado a todos os que realmente apoiaram, e azar para quem tentou com isto a criar problemas, saiu tudo furado. Sérgio, nós que agradecemos, sinta-se abraçado por todos nós, como foi na Paulista, aceite os nossos pedidos de desculpas. Nós temos aqui o Brasil do PT, a Polícia Federal do PT. Espero sinceramente que o Brasil se livre do PT rapidamente e que Portugal também se livre rapidamente dos socialistas. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Um grande abraço. Obrigado a todos. Forte abraço e até à próxima.